Olá, bem-vindos a mais um vídeo da comunidade Hebron. Meu nome é Walter, eu estou como pastor nesta igreja e desejo a todos vocês, amigos e irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e também com todos os seus familiares. Eu renovo aqui a minha saudação a todos presentes, que Deus abençoe todos vocês. Domingo que vem, nós estaremos retornando presencialmente às 17h30, às 5h30 da tarde, com o louvor, e às 18h nós vamos começar a meditar na palavra de Deus e vamos transmitir ao vivo também. Mas gostaria muito que você vencesse o medo e tivesse presente. Vamos sentir falta da nossa igreja, porque a igreja não foi chamada para se reunir virtualmente. Nós precisamos estar juntos com os irmãos. Não deixemos de congregar e admoestar uns aos outros. Virtualmente nós não conseguimos fazer isso. Muito bem. Então, domingo que vem, às 17h30, nós vamos iniciar presencialmente nossa reunião. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe nesta meditação. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Pai, que nos ajude a enxergar aquilo que nós realmente precisamos ver. Senhor, em nome de nosso Senhor, pedimos a Ti, ó Senhor, que o nosso coração esteja voltado para Ti, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor nos ensine os Teus pensamentos e os Teus caminhos elevados a partir de agora. Que o Senhor me ajude a não dar opiniões pessoais, mas a pregar a palavra de Deus com temor, com respeito, com reverência, porque é assim que me é exigido. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos ler então 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, onde está registrado os princípios da palavra de Deus, os objetivos, os alvos que ela quer alcançar. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. O tema de hoje é sequência de domingo passado, é a parte 2, onde eu uso como texto Abacuque capítulo 3, versículos 17 ao 19. A fé me faz enxergar o que eu preciso ver. Vamos ler então Abacuque. Versículo 16, nós já vimos isso. Desculpe. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Até aí nós comentamos a semana passada, e eu marco o versículo 19 porque nele
ele se tornará o nosso texto principal nesta meditação. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19. No último domingo, eu compartilhei com vocês 4 verdades. E meditamos nos versículos 16 ao 18. E antes de relembrarmos essas verdades, permita-me dizer que o cenário na sociedade de Abacuque, nos dias de Abacuque, era de caos, imoralidade, corrupção. A violência dominava as ruas das cidades e das aldeias. O mundo conhecido de então estava experimentando várias guerras. Os babilônios se fortaleceram, enfrentaram o grande exército egípcio, derrotou os assírios e agora invadiria Israel. E Abacuque, o profeta, estava alertando o povo quanto a isto. Por que eles invadiriam Israel? Por um plano de Deus, pelo propósito de Deus. Deus usaria os babilônios para disciplinar o seu povo que havia se desviado da boa conduta e se tornaram pagãos. Você acredita que judeus comiam seus próprios filhos? O sítio, a cidade de Jerusalém, era tão forte que eles não tinham mais comida. A situação, então, era trágica. Abacuque, naquela situação, ele tinha que olhar para algum lugar. O povo de Israel se desviou dos caminhos de Deus, se tornou idólatra e agora precisava ser disciplinado. Ele precisava se limpar do paganismo. Então Deus permitiu que aquele povo babilônio, onde o berço do paganismo estava instalado, do ocultismo, de todas aquelas práticas, invadissem Israel, tomasse suas terras e levasse os israelitas como escravos para a Babilônia. Abacuque lutou contra si mesmo para ser submisso a Deus e com a ajuda dele, com a ajuda do Senhor, ele demonstrou uma vida de fé. Muito bem. O profeta, ele deve ser observado por todos nós como um exemplo a ser seguido. É isso que eu estou me baseando. Eu estou olhando para a vida de Abacuque e tomando este homem como um exemplo para que nós o sigamos. Por quê? Porque a fé de Abacuque o fez enxergar o que ele precisava ver. Em vez de olhar para os babilônios, os inimigos contra os quais ele não poderia lutar, porque Deus havia determinado assim. Há pessoas que pensam que nós vamos derrotar tudo, pessoas, porque cremos em Deus. Nem sempre. Às vezes Deus permite que nós sejamos derrotados, que nós percamos coisas, e Ele mostra para onde nós devemos olhar sinceramente, como Abacuque olhou. Abacuque olhou para Deus e o Espírito de Deus o fez olhar para dentro de si. E ele teve que lutar contra seus pensamentos e suas sensações, seus sentimentos, enfim. Agora, nós vemos então, relembrando as 4 coisas que eu mencionei no domingo passado, sobre a fé. Na semana passada nós vimos que a fé nos faz enxergar a presença de Deus sobre as circunstâncias do momento. Se você não consegue enxergar Deus e só vê as circunstâncias, as adversidades,
então você não está focando corretamente. A fé nos faz enxergar a Deus como a nossa maior riqueza. A sua maior riqueza não é a vitória, não é suplantar a situação, mas é você crescer nela, é você conhecer mais do caráter de Deus, a fim de que você possa testemunhar a sua glória, a sua grandeza, porque nós somos chamados para isso. Nós vimos também que a fé nos faz enxergar a justiça divina sendo executada em um tempo divinamente determinado. As coisas não devem acontecer quando nós determinamos. As coisas, você não pode, por exemplo, eu quero respeitar, mas, por favor, me entenda, aquilo que eu vou dizer você talvez não vai gostar. Mas muitas pessoas são adeptas a essas práticas de correntes, novenas, campanhas, onde você determina o tempo em que alguma coisa tem que acontecer. Mas não é isso. Não é assim. Deus determina o momento em que algo vai acontecer, ou a sua vitória, ou enfim, alguma coisa que você espera. O que Deus está mais interessado é vê-lo crescer, é ver você se desenvolver na graça e no conhecimento dele. A fé, a quarta coisa, a fé nos faz enxergar a grandeza do Senhor, o Deus da nossa salvação. Se o problema é maior que Deus, se você é maior que Deus, se o inimigo é maior que Deus, então alguma coisa está errada. Então a fé nos faz enxergar estas quatro coisas. Mas qual é a proposta do meu ensinamento nesta noite a todos vocês? Quando nós nos propomos a andar pela fé, saibamos que teremos que enfrentar circunstâncias adversas. Vocês sabem disso. Não estou mentindo, eu não quero enganar ninguém. Nestas situações, poderemos sentir o desejo de jogar a toalha ou desanimarmos de tudo. É isso que acontece com muitas pessoas. Eles desanimam quando enfrentam uma situação adversa e não veem Deus resolver aquilo da noite para o dia. Então, eles desanimam. Porém, sabemos que todo aquele que espera no Senhor precisa ser forte e corajoso. Não foi isso que Deus pediu a Josué? Foi. Então, a fé nos leva a enxergar que precisamos lutar contra os nossos pensamentos e sentimentos, como confiarmos nas ações de Deus contra os nossos inimigos ou até mesmo situações. Essa luta de Deus, guarde bem, essa luta de Deus não é que Deus irá esmagar o inimigo só para proteger você. Não. Ele irá ensinar a você e a mim como nós devemos proceder diante deles ou diante da situação. Tá? Deus não vai sair por aí matando pessoas só porque você é filho dele. Deus não irá sair por aí destruindo pessoas, tirando dos seus empregos para que a porta se abra a você. Quem prega assim está pregando um ensinamento errado. E quem crê dessa maneira, crê de modo errado. O que Deus quer fazer é que você aprenda a agir corretamente dentro de uma situação ou diante de pessoas que são consideradas como seus inimigos. A primeira coisa, então, que eu percebo, vamos lá, é lutar contra os próprios pensamentos e sentimentos. E isso é uma batalha espiritual que glorifica a Deus.
Eu vejo muitos cursos sobre batalha espiritual e todos eles falam de luta contra demônios, diabo, mas eu não vejo esses cursos a pessoa lutando contra si mesmo. O apóstolo Paulo fala lá em Efésios que nós, nos dias maus, nos dias que estamos sendo afetados pela malignidade, no dia que estamos sofrendo ataques da malignidade, nós devemos ser fortalecidos no Senhor, buscar fortalecimento no Senhor. E veja bem, o próprio apóstolo Paulo diz que Deus nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, guarde bem isto. Você não consegue ser abençoado por Deus se não estiver nas regiões celestiais, tá? Você, se tiver uma visão horizontal e não vertical, a bênção de Deus não será reconhecida na sua vida. Você pode até superar uma situação, mas pelo teu próprio esforço. Você tem que ter força e coragem para lutar contra si mesmo. Há momentos na nossa vida que nós não conseguiremos lutar contra aqueles que se opõem a nós, sejam pessoas e até mesmo circunstâncias, por que não? Então você olha ao redor e tudo parece estar perdido. Você já passou por uma situação assim? Parece que não há mais saída, seja na saúde, seja no trabalho, financeiro, enfim. Mas a fé em Cristo Jesus nos leva a enxergar algo que nós precisamos ver. A nossa responsabilidade de lutarmos contra nós mesmos. Por quê? Porque essa luta contra o nosso interior, contra a nossa vontade, contra os nossos desejos, deve preceder a tudo que está acontecendo ao nosso redor, a nossa luta a tudo que está acontecendo ao nosso redor, a fim de nos dispormos a recebermos os recursos de Deus. Deixe-me dizer de novo. Antes de você conseguir, andar nas circunstâncias adversas, ou lidar com pessoas que são suas inimigas, você tem que aprender que deve lutar primeiro contra si mesmo, contra seus pensamentos e sentimentos, para que você receba os recursos de Deus. Essa luta, esse desejo para lutar, deve partir de você. Você tem que ter esse desejo, e então Deus o ajudará a lutar onde? Nas regiões celestiais. Quando nós procuramos lutar contra o que exteriormente se opõe a nós, sem antes lutarmos contra nós mesmos, contra os nossos pensamentos e sentimentos, falaremos o que não deveríamos falar. E agiremos intempestivamente, sem domínio próprio. Portanto, tomaremos decisões erradas, com toda certeza. Se você não aprender a lutar contra si mesmo, perceba bem, você vai acabar agindo sem sabedoria, falará o que não deve e agirá de uma maneira incoerente à palavra de Deus. Eu quero usar o exemplo de Davi. Eu sei que nós estamos falando sobre Abacuque, mas veja na vida de Davi essas verdades acontecendo. Davi disse no Salmo 31, verso 24, o seguinte: sejam fortes, isto é, sejam animados. Ele não está dizendo assim: olha, quando você estiver sem ânimo, peça a Deus para te animar.
Não, você tem que ter ânimo. Você tem que ter coragem. Sejam fortes, sejam animados e tenham coragem, isto é, tornem-se obstinados, persistentes, perseverantes. Todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor, isto é, vocês que confiam e esperam em Deus. Por que nós não temos o desejo de sermos animados e persistentes? Porque a nossa esperança não está em Deus. O fato de você não ter coragem para lutar, o fato de você não ter força para enfrentar, é porque você não tem esperança em Deus. Você não crê em Deus. Você canta as músicas de Deus, você carrega o livro de Deus, você se reúne com o povo de Deus, mas a sua esperança não está nele. Repare quantas pessoas pegam o telefone e ligam para 200 pessoas num prazo de 1 hora, pedindo oração daqui e de lá, pensando que confiam em Deus. Não, elas confiam nas orações dessas pessoas, menos em Deus. Porque se elas confiassem em Deus, elas se tornariam fortes e corajosas e elas mesmas se colocariam na presença de Deus. Por que então os que põem a esperança em Deus precisam ser fortes e corajosos? É a pergunta que eu faço. A resposta é esta: para que eles possam lutar contra a falta de paciência. Tá? Eles são impacientes. A falta de paciência gera pensamentos não provenientes da palavra de Deus, mas a mente se enche com aquele volume de ideias provenientes dos desejos da natureza humana. E como ele não consegue sucesso imediato na situação, como ele se vê embaraçado na situação, começa a surgir dentro de sua mente, de sua alma, um desejo de desistência, de desânimo. Ele quer agora desistir. Uma coisa que o cristão precisa entender, que ser forte e corajoso é uma marca do cristianismo. O cristão não foi chamado para ser covarde em nenhuma situação, e também nesta época de pandemia, sim senhor, nós fomos chamados para sermos fortes e corajosos, e entendermos que isto glorifica a Deus. Quando você se dispõe a ser forte e corajoso, a enfrentar o seu momento, isso glorifica a Deus, porque você está dizendo: eu estou disposto a entrar numa batalha espiritual. A batalha da minha carne, que está lutando contra o Espírito Santo de Deus. Então, observando a experiência de Davi, a qual eu estou expondo a vocês, Davi teve que enfrentar armadilhas, aflições, perigos, inimigos, dúvidas, tristezas, rejeições, insultos e a própria incredulidade. Por que eu estou dizendo isto? Porque quando você lê o Salmo 31, você vai encontrar nas entrelinhas esta lista que eu mencionei. Davi, o contexto do Salmo 31 até o versículo 24 que nós acabamos de ler, ele fala sobre estas coisas. Davi, vou dizer de novo, estava enfrentando armadilhas, aflições, perigos, inimigos, dúvidas, tristezas, rejeições, insultos, e ele teve que lutar contra a sua própria incredulidade. Mas volta, isso é coisa de doido. Não, não é não. Repare bem as palavras de Davi no verso 22, do Salmo 31.
Olha o que ele diz: fiquei com medo e pensei, isto é, eu coloco esse comentário depois de ter estudado, e pode ter certeza que é isto mesmo que ele pensou. Na minha falta de paciência, eu passei a pensar. Então, os seus pensamentos geraram um sentimento: medo. Que medo? Qual é o medo? Que ele, Deus, havia o quê? Me expulsado, isto é, rejeitado da sua presença. Onde Davi leu que Deus rejeita a pessoa tão facilmente assim? Em nenhum lugar. De quem ele ouviu? De que pessoa sincera, próxima a Deus, ele ouviu tal ensinamento? De ninguém. Ele está olhando a situação, ele olhou a situação horizontalmente, e ele, por relance, escutou a voz que vinha de dentro de si, a voz diabólica, a voz carnal, mundana, dizendo: Deus não te ama, Deus não é justo, Deus está te condenando, Deus está te rejeitando, Deus está te expulsando. Mas repare bem, ele coloca um ponto final aí, e ele vem com uma adversativa, mas ele quer mudar a situação. Ele está dizendo assim: mas ele ouviu o meu grito quando o chamei pedindo ajuda. Quando ele tirou os olhos do plano horizontal e ergueu pela fé, ele enxergou o que precisava ver: a ajuda de Deus. Quando ele olhou só para as coisas ao seu redor, ele viu o que ele queria ver. Mas, quando ele ergueu a sua alma na direção de Deus, então ele viu o que precisava ver. Diferente. Nesse instante você pode estar dizendo: não dá certo, eu estou perdido, não vai dar, lá em casa está tudo acabado. Isso é o que você quer ver. Mas se você erguer seus olhos, Deus com certeza vai mostrar a você o que você precisa ver. Isso cabe a todos nós. Davi é conhecido na Bíblia como um homem de fé, ou não é? Guerreiro e também corajoso. Ele matou urso, matou leão. Ele derrubou Golias quando não havia um soldado corajoso. Ele, um garoto, jovem, juvenil, foi lá e derrubou aquele homem de mais de 3 ou quase 4 metros de altura. Ele foi a pessoa na qual Deus encontrou um coração segundo o seu coração, como está escrito em Atos capítulo 13, versículo 22. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi encontrou nele o homem que faria a sua vontade. Mas como este homem de fé, corajoso, um homem segundo o coração de Deus, um homem íntimo de Deus, conseguiu ter medo, e chegou até a raciocinar que ele estava longe da presença de Deus. Isso está registrado na Bíblia, para mostrar a todos nós, que o mesmo que aconteceu com ele, pode acontecer com você, comigo e com todos os que estão aqui presentes. Você pode julgar a si próprio como uma pessoa muito espiritual, que ora, mas você não está livre desses pensamentos e sentimentos. Portanto, seja
humilde. O plano de Davi, enquanto horizontal, o fez avaliar sua condição pessoal pelo que ele via, e não pelo que ele precisava ver. Eu expliquei isso. Volto a dizer, Davi era um homem de fé, e portanto a sua fé, naquele instante, é como se lhe desse um chacoalhão. Rapaz, não é assim que você tem que olhar. Você tem que olhar para a palavra de Deus que está no seu coração. O Espírito de Deus está gritando dentro de você: olhe para mim. E então ele ergueu os seus olhos para Deus, e Deus disse: a luta tem que começar primeiro dentro de você. Lute, Davi, contra si mesmo. Você é campeão em lutar contra o urso. Você é campeão em lutar contra o leão. Você é campeão em lutar contra Golias. Agora mostre que você é um homem de Deus, lutando contra si mesmo, porque você é o maior inimigo de si mesmo. E eu digo a todos aqui, nós somos os maiores inimigos de nós mesmos. Quando Davi passou a lutar contra os seus pensamentos e sentimentos, pela fé, ele ergueu seus olhos e a sua visão mostrou o caráter de Deus. Aquele que não abandona seus filhos em momento algum. Ele não abandona aqueles que são sinceros, aqueles que se dispõem a se humilhar, a reconhecer que estão fracos, fragilizados, sentem vergonha da sua condição momentânea e passam a depender do seu poder. Após a certeza de ter sido ouvido por Deus e fortalecido por Ele, naquele momento de oração, naquele grito, naquela busca verdadeira e sincera, então Davi passa a dar um conselho às pessoas e às futuras gerações nas quais estamos incluídos. Veja o que ele diz no verso 23. Ele diz, como conselho: amem o Senhor, isto é, tenham prazer em Deus, e que Ele seja a sua comida, alimento, descanso e sabedoria. Não sei porque coloquei alimento, já tinha colocado comida, mas quem gosta de Deus come duas vezes. Amem o Senhor, todos os que lhe são fiéis, isto é, os que permanecem firmes, que creem e são dedicados a Deus. Então nós vemos aqui um conselho de grande fervor. Ele diz: se você estiver passando por dificuldades, lembre-se, esse texto está no Salmo, segue após todo o contexto das coisas que ele passou, e agora ele está dizendo: amem o Senhor. Chega um momento em que você tem que dizer: eu amo mais a mim mesmo ou a Deus? Então você tem que amar a Deus, e Ele tem que ser a sua comida, Ele tem que ser o seu alimento. Nem só de pão viverá o homem. Lembram o que Jesus disse? Jesus disse para aquela mulher samaritana outra coisa: aquele que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas nele se formará uma fonte de água viva, que saltará para a vida eterna. Isto é uma ação de Deus que conduz o homem em sentido à eternidade, para o alto. Então, beba, descanse e receba a sabedoria de Deus. Mas para isso, você tem que permanecer firme, crer em Deus
e ser uma pessoa dedicada a Ele. Então ele continua. Agora ele diz sobre Deus. Ele falou sobre si, ou não foi? Ele protege os que são sinceros. Ele, Deus. Quem são os sinceros? São os que se humilham diante dele, que sentem vergonha por não confiarem nos preceitos divinos, isto é, nas regras divinas, nos ensinamentos divinos. Às vezes nós, como eu disse há pouco, temos Bíblia, temos igreja, temos hinos, temos pessoas, mas não esperamos em Deus. Deus não é o nosso maior prazer. O prazer é o cantor, o prazer é o pregador, o prazer é a igreja, o prazer é a denominação, o prazer é o momento, o prazer é a diversão. Deus é o nosso prazer. E chega um momento em que nós precisamos ser sinceros e dizermos a Ele: Pai, me perdoe. O que Pedro diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque no tempo determinado o Senhor o honrará. O verbo humilhar, humilhem-se, significa o quê? Sentir vergonha da minha condição. Por isso que eu me humilho diante de Deus. Humilhar-se diante de Deus significa cair no chão, jogar-se totalmente aos pés do Senhor, tornar-se indefeso. Pronto, Pai, eu não luto mais, eu não quero ser contra o Senhor. Eu me rendo. O Senhor é o meu protetor. Eu dou as costas para os meus inimigos e caio aos teus pés. É o Senhor que tem que prevalecer contra mim. É um ato de humildade. Isso é humildade. E então ele novamente usa: mas os orgulhosos, isto é, os que não se humilham, os arrogantes, Ele castiga como merecem. Este é o conselho dele. Não é maravilhoso isso? Este é o grande ensinamento. Davi, em hipótese alguma, ele ensinou as pessoas a pensarem positivamente. Como hoje eu ouço muitas pessoas pregarem: pense positivo. Quantos aqui que estão presentes já ouviram isso? Pensem positivo. É o tempo todo. É em rádio e televisão. É na mídia cristã escrita. Nós precisamos pensar positivamente. Não dá para pensar positivamente. Por quê? Davi, em vez de buscar pensamentos positivos, ele buscou a pessoa de Deus. Ele quer sabedoria. Em vez de você ficar com essa onda, com essa ideia de ter pensamentos positivos, você tem que buscar sabedoria. Porque pensamento positivo não representa Deus, e nem Deus é pensamentos positivos, mas Deus é sabedoria. E a sabedoria verdadeira, na sua origem, na sua essência, é a pessoa de Deus. Gente, há um grande equívoco entre os cristãos nos dias atuais em acreditar que pensamentos positivos ajudam e fortalecem pessoas. Eu já vi várias pessoas, quando estão na igreja, já ouvi e eu senti arrepios. Quando a pessoa está passando por uma luta, a pessoa diz: que isso, irmão? Pensa positivamente, tenha fé. O que significa pensamento positivo com fé? Eu vou até me esconder. Nada. Não representa nada. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É água e óleo. Não se misturam. Não se misturam.
O pensamento positivo não dá a você, a mim e a todos aqui presentes a sabedoria para enxergarmos a vida como ela deve ser vista, segundo os olhos e os planos de Deus. Pensamento positivo não lhe dá um verdadeiro sentido da sua existência. Não explica o porquê você vive neste mundo. Pensamento positivo somente atiça, desperta seus desejos egoístas e o mantém prisioneiro nos seus interesses pessoais. Ao passo que a sabedoria divina, elevada como é, pois os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os meus caminhos como os seus caminhos, pois tanto o meu caminho como o meu caminho e os meus pensamentos são mais elevados que os seus. Quando eu me deparo a isso, a essa grandeza, o que é o pensamento positivo? É o lixo. É o lixo do meu egoísmo. É o meu egoísmo colocando o saco de lixo na porta da minha alma. E Deus não é lixeiro. Deus não vai recolher nada, nenhum lixo de dentro de nós. Ele pede para que nós os descartemos e não nos lembremos disso, que nós o coloquemos para fora e andemos para outro lugar, para a sua presença nas alturas. Então o cristão é chamado para ser uma pessoa dedicada a Deus, confiar nele e fazer a sua vontade. É isso que a sabedoria faz. E para isso é necessário negar a si próprio. Por isso, para que isso se torne uma realidade na sua vida, você precisa aprender, eu preciso aprender. E nem sempre fazemos isto, humilhar-nos diante de Deus. Sentirmos vergonha da nossa fragilidade espiritual e moral. Sentirmos vergonha da nossa fé infantil, da nossa fé criança, que só pede e não oferece nada. Nós precisamos aprender a ter o desejo de lutar contra nós mesmos, a fim de que nós, como Davi, sejamos pessoas segundo o coração de Deus. Vamos voltar para Abacuque. Abacuque não foi diferente de Davi. A fé de Abacuque não difere a fé de Davi. No que se refere ao quê? A sua luta interior. Davi teve que lutar contra si mesmo, e Abacuque está lutando contra si mesmo. A situação de Davi, o momento de Davi, o contexto de vida de Davi, não era pior do que o de Abacuque. O que Davi estava enfrentando era uma perseguição pessoal, mas ele não ia perder seu reino. Ele cometeu erros, mas Abacuque, que erros cometeu? Abacuque estava perdendo sua família, Abacuque estava perdendo sua casa, Abacuque estava perdendo seus bens, Abacuque estava olhando ao redor e vendo pessoas boas, perdendo tudo e sofrendo por causa de pessoas más. Era o justo sofrendo por causa do injusto. E o que Abacuque fez? Ele determinou a si mesmo que ninguém o veria reclamando, murmurando. Ele tomou a decisão de lutar contra si mesmo. Ele sabia que aquilo era tudo plano de Deus.
ele decidiu confiar na soberania divina e crer nas ações posteriores, ações futuras de Deus contra os seus inimigos, os quais ele, Abacuque, não conseguiria fisicamente, mentalmente e nem espiritualmente lutar, porque eles eram todos emissários de Deus para castigar Israel. A fé de Abacuque o levou a enxergar o que ele precisava ver, lutar contra seus pensamentos e seus sentimentos. Quando você estiver enfrentando problemas, e você diz, eu vou ter coragem agora, em nome de Jesus. Alô? Isso não é coragem. Coragem é, Senhor, me faça lembrar de verdades que eu tenho aprendido, de como eu tenho que enfrentar este momento e como eu tenho que agir dentro dele. Isso é coragem. Isso é exercer força. Você luta contra si mesmo. Em segundo lugar, o Senhor Deus é a força para aquele que crê nele e se submete a ele. Agora sim, você tem força e coragem para se dispor aos recursos de Deus. Mas para que você seja fortalecido no Senhor, é necessário que você use esta força e coragem própria para lutar contra si mesmo, contra os seus desejos, contra os desejos da natureza humana decaída, que são as paixões da carne. Paixões essas que fazem parte do time que luta contra a verdade de Deus, portanto o time do mal. Quem está nesse time? Satanás, os demônios, o mundo, o mundanismo e as paixões carnais. Lutam constantemente contra a verdade e a soberania de Deus. E, portanto, não descarte a natureza humana como sendo inimiga do próprio Deus. O apóstolo Paulo ensinou isto aos Gálatas. A carne luta contra o Espírito de Deus. Satanás e os seus demônios não lutam contra Deus. Eles não podem lutar. Eles são inferiores a Deus. Mas eles lutam contra a verdade que está instalada na mente daqueles que ouvem e que creram na palavra de Deus. Diferente de Satanás e seus demônios, o ser humano, eu e você, somos os únicos em toda a criação divina que ousa lutar declarada e constantemente contra a própria pessoa de Deus. Nós queremos tomar o seu lugar. Satanás tentou tomar o seu lugar, mas ele nunca tentou dizer, eu sou Deus, mesmo na grande tribulação. Quando o anticristo será adorado como uma pessoa divina, Satanás nunca vai dizer, eu sou Deus. Ele vai enganar as pessoas, ele vai colocar vestígios na vida daquele grande mentiroso e as pessoas serão seduzidas a adorá-lo. Mas ele nunca vai dizer, eu sou o Deus. Jesus trata Satanás como o Deus deste mundo, por quê? Porque o mundo está sendo dirigido por ele. Deus é a pessoa que está dirigindo sua vida. O dinheiro pode estar sendo o seu Deus,
sua família, seus negócios, seus estudos, o ministério. Pode estar sendo o seu Deus, aquilo que dirige a sua vida, e você pode estar andando sem sabedoria. Gente, quando eu falo que o homem luta contra a própria pessoa de Deus, dê uma olhada para a história. Vejam reis, imperadores e pessoas comuns que apelaram para si o título da divindade. Eles não disseram às pessoas, eu acho que sou um Deus. Não, eles acreditaram que eram. Jesus era uma ameaça àqueles falsos deuses romanos, os Césares. O cristianismo era uma ameaça. O cristianismo é uma ameaça a qualquer poder totalitário. O cristianismo é uma ameaça ao comunismo. É uma ameaça ao socialismo. É uma ameaça aos ditadores. Esses governantes que dizem, vocês serão obrigados, o que eles querem? Eles querem sofrer a punição de Deus, e vão sofrer. Porque se na sua ameaça, governadores, dirigentes, administradores públicos, vocês incluem os filhos de Deus, vocês não escaparão do juízo divino. E se escondam atrás da máscara do ateísmo. Vocês não escaparão. E eu não voto nessas pessoas. Ponto final. Ditadores não têm meu voto. Ditadores não têm minha admiração. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu só tenho um Deus. Eles poderão me obrigar a fazer coisas que estão escritas na Constituição do meu país e não terei como não fazer. Mas minha fé, eles não poderão roubar. Se me pedirem para fazer algo imoral, isso eu não faço. Porque sou filho de Deus, do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, que criou o céu e a terra e a sustenta com a sua verdade. Quando você olha para a história, você vê que esses homens todos tiveram um final trágico. E um exemplo do que eu estou falando é de Herodes Agripa. Quando o povo dizia, ele fala como um Deus, e ele acreditou, então Deus lá do céu escalou um anjo, e esse anjo desceu, o tocou, e ele ficou doente, e foi comido pelos bichos na mesma hora, ele apodreceu. Você que tenta ser ditador, você é podre, podre de caráter, podre de mente, você é uma podridão, você cheira mal. Você é uma lata de lixo. Você é um saco de lixo, onde nós não aguentamos cheirar. Sua vida é fétida. Todo aquele que aceita a honra, que só é merecida a Deus, sofrerá consequências e terá uma vida desgraçada. Eles não percebem o quanto estão caindo. Basta olhar a história e você verá a queda dos grandes impérios, quando eles acharam que tinham poder absoluto. O único poder
está em Deus. Por isso a Bíblia diz: a Ele seja a honra, a glória e o poder para sempre. Então, qual é o caminho que eu devo tomar para ser fortalecido pelo Senhor? Coragem, força, eu quero ter para lutar contra mim mesmo, mas eu não consigo me fortalecer, entendeu? Eu preciso chegar às dimensões celestiais. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, versículos 13 e 14, e eu vou ler com vocês agora. Ele disse a Abacuque: o Senhor é minha força, e Paulo diz, porque, no verso 13, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Abacuque, preste atenção, ele tomou uma decisão: eu não vou seguir os gritos da minha natureza humana, nem de Satanás, nem de demônios e nem do mundo. Eu vou me sujeitar à natureza espiritual que age em mim. É isso que ele fez. Voltando ao versículo. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Vocês não agirão pela sabedoria de Deus, mas por pensamentos, e até pensamentos positivos. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem, se você se liberar do compromisso se você fazer morrer as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente, isto é, vocês terão uma vida fortalecida, a vida verdadeira. Fortalecidos na vida verdadeira. No verso 14 diz Paulo: pois aqueles que são guiados, isto é, dirigidos e influenciados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem vive por pensamentos positivos não é filho de Deus. É filho do pensamento positivo. O Filho de Deus é guiado pelo Filho de Deus. Quando a Bíblia diz: filhos, honrem seus pais, ele está dizendo: filhos, vivam pela influência de seus pais. Honrem, respeitem, reverenciem seus pais, porque deles vocês são filhos. Aquele que é nascido da carne é filho da carne, mas aquele que é nascido do Espírito é filho do Espírito. É o novo nascimento. Abacuque, o profeta, viu o seu povo Israel pensando ser forte. Deixou-se levar pelas suas ideias vãs, pelas suas ações pecaminosas. Mas quando teve que enfrentar o poderio que Deus escolheu para encurralá-los, vergou-se, caiu, sucumbiu ao poder babilônico e viu-se sofrendo o castigo de Deus. Volto a dizer, Abacuque viu pessoas boas sofrendo pelo castigo dos maus. Neste instante você pode estar dentro da sua casa chorando, sofrendo, ou no seu trabalho, ou entre amigos, tendo um forte sentimento de pesar. E a culpa não é sua. Os maus provocaram aquela situação. O pai, ou a mãe, ou o irmão, ou a irmã, ou alguém na família provocou uma situação de desastre. E agora você chora por isso. E Deus está permitindo. Você já orou, você disse: eu repreendo. Não adiantou nada.
O que você agora precisa ter é sabedoria para encarar a situação. E para isso você precisa ser forte e corajoso, confiar e se submeter aos planos de Deus, porque é isto que a fé procurará fazer com que você enxergue. Você precisa ver o que precisa ver e não o que quer ver. A fé mostrará que você precisa, antes de tudo, ter um triunfo sobre si mesmo. Eu não vejo hinos dizendo que você vai ter a vitória sobre si mesmo. Eu só vejo vitória sobre o inimigo, vitória, os meus inimigos vão me ver. Só existe uma condição: humilhe-se. Sinta vergonha do que você fala, do que você prega, do que você ensina diante de Deus e passe a depender dele. Com certeza, haverá situações na sua vida que você não conseguirá mudar. Não tem jeito. E o melhor nesses dias maus é enfrentar os ataques satânicos, mundanos e até mesmo da sua natureza humana, contra a verdade que está instalada em você, encaminhando sua vida à presença de Deus. Não tente ser, quer dizer, eu sou filho do rei. Abacuque era, Davi era, todos eles são filhos do rei. E onde eles estão? Sofrendo. Você é filho do rei. O rei vai me libertar. Quando? Ele deu a data? Ele nunca vai dizer, olha, no dia 23 de dezembro, não sei quando será. Deus vai começar a trabalhar na sua vida, desde que você seja forte e corajoso para se submeter a Ele. Por isso, mesmo em meio à adversidade, Deus dá firmeza aos passos para quem nele crê e se submete a Ele. Neste momento da nossa meditação, eu faço uso do nosso texto base. Quando Abacuque disse, Ele torna o meu andar firme, como o de uma corça. Mesmo em meio à adversidade, Deus dá firmeza aos passos para quem nele crê e se submete a Ele. Ele torna o meu andar firme como o de uma corça. O que ele faz? Ele faz uso de uma figura de linguagem, comparando-se ao quê? A um servo que está faminto e sedento por água abundante no deserto. Existem os servos no deserto. No deserto onde ele vive, é o seu habitat. E ele tem que lutar. Faz parte do seu habitat, aquela aridez. Mas o servo, quando tudo está contra ele, ele encontra forças no quê? Na sua natureza. Ele encontra força na sua natureza, quando ele está sendo atacado e perseguido, mesmo faminto e sedento, a subir montanhas. Ele sobe para lá. O servo não sai correndo feito louco, em leitos secos de rio. Ele sobe montanhas, caminhos fedorentos, porque outros servos passaram por lá e você imagina como aquilo está. São pedras desgarradas do solo. Ele vai derrapar, ele terá que lutar contra a areia na subida, mas ele sobe, porque ele é forte e corajoso, não para enfrentar um inimigo que ele não conseguirá lutar, o inimigo armado, mas ele tem forças na sua natureza para subir. É lógico que Abacuque não conseguiria enfrentar o poderio babilônico,
mas a sua natureza é espiritual. Ele é um homem de Deus. E então, ele encontra forças naquela situação árida, sem água, sem pão, espiritualmente falando, porque faz uso de uma figura de linguagem. Porque algum louco vai dizer assim, mas Abacuque queria comer, ele estava com fome. Sim, de Deus. Porque pensamento positivo não o ajudaria. Assim como o servo confia na sua natureza e sobe, Abacuque confia na natureza que Deus lhe deu, que age dentro dele. A sua fé o faz subir até a presença de Deus. E ele sobe com firmeza sobre a verdade que está em sua mente. Se você não tem a verdade de Deus em sua mente, você não sobe. Você continua no plano, correndo para lá e para cá. E o diabo te pega, porque ele é como um leão que cerca suas vítimas. Ele urra e você corre, corre, corre e vai cair nas mãos dos seus inimigos. Por fim, já cansaram, né? A fé faz com que as regiões celestiais sejam o lugar para aquele que crê e se submete a Deus. Faço uso do nosso texto base. Vamos ver então o que Abacuque disse. Tudo isso está no verso 19, tá? De Abacuque, capítulo 3. Estes versos representam realmente a base para todo o livro. Então veja lá. Isto é, ele, Deus, ele, me. Esse pronome oculta o sujeito. Deus é o sujeito. Ele, Deus, me leva. Ele leva. Deus leva. Abacuque tomou a coragem. Mas Deus é quem torna o seu andar firme. Abacuque exerceu força e coragem contra si mesmo. Mas é Deus quem o leva para onde? Para as montanhas, onde estarei seguro. O que são as montanhas, senão rochas? O que a palavra de Deus diz? Aqueles que confiam no Senhor serão como o monte, como a rocha de Sião, firme para sempre. O que levou Abacuque a confiar em Deus não foram as suas emoções e nem os seus sentimentos, mas foi a força de Deus que agia nele, a sua natureza espiritual. Eu prometi nunca contar mentiras, enganar o povo de Deus. Se você não cultiva uma vida espiritual, você está perdido, você não sobe, você ficará sempre no plano horizontal. E a igreja está cheia desses cristãos doentes, enfraquecidos. E os predadores vão atacar quem? Esses. Você, que não cuida da vida espiritual, que não tem um andar firme. Comece a chorar, porque os seus dias estão contados. Mas erga a sua cabeça. Ainda existe uma cintilância de verdade em você. Existe fé. E essa fé, por menor que seja, pode elevar sua vida. Lembra o homem que chegou diante de Jesus, disse: Jesus, eu tenho fé, mas ajuda-me na minha falta de fé. Faça com que ela me ajude para que ela cresça. Se lembram dessa passagem? Isso precisa acontecer conosco. Eu gostaria de ir terminando e citar um texto
da carta de Paulo aos Filipenses. Eu vou tirar esse versículo do seu contexto, porque eu quero usar o princípio que está dentro dele. Em Filipenses capítulo 2, versículo 13, está escrito o seguinte: Deus está sempre agindo, isto é, de modo eficaz, constante, em vocês, para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento, isto é, que nós desejamos ter prazer em Deus, Ele vai inserir isso, tenha prazer em mim, como nas ações, isto é, como fazermos a sua vontade com alegria. Então Deus está sempre agindo em nós, instilando prazer nele. Olha como eu sou grande, olhe para mim. Faça a minha vontade, não tenha medo, não se assuste com este momento, não se assuste com o que você está passando, não entre no terror, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu confiarei no Senhor dos exércitos. Portanto, que o Senhor nos ajude a enxergarmos o que precisamos ver. Mas para isso é necessário que tenhamos prazer nele, a fim de estarmos, pela fé, fazendo a sua vontade, tendo uma vida dedicada a ele, porque é só pela fé, isto é somente pela fidelidade, submissão e obediência ao Senhor, que seremos aceitos, recebidos e desfrutaremos dos seus recursos. Por isso, termino com este texto famoso do livro deste profeta, Abacuque, capítulo 2, verso 4. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus, isto é, o justo pela sua fé viverá. Eu já vi pregador dizendo assim: você veio na corrente hoje, o justo viverá pela fé, tenha fé e Deus vai dar tudo o que você quer. Não! Seja correto, tenha atitudes corretas, porque isso é próprio de quem tem fé. Frequentar a igreja é uma das, ler a Bíblia é uma das, praticar a verdade de Deus nas diferentes situações o torna digno de viver para Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, ó Pai, que ajude a todos que me ouviram pacientemente até agora. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos sobre essas vidas, sobre seus familiares, e fazer com que esta semente que foi plantada nesses corações germine, que eles tenham coragem, que eles exerçam força para lutarem contra si mesmos, a fim de serem fortalecidos pelo Senhor nas regiões espirituais, celestes, onde o Senhor nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais. Senhor, ajuda-nos a caminhar, a vivermos para a Tua glória, em nome
de Jesus. Amém. Queridos, até domingo, se Deus quiser, às 17h30, e espero que eu tenha sido uma bênção para a sua vida nesta noite. Que Deus os abençoe e até lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.